Gravura tem que ter muita sensibilidade, porque se não tiver, você não consegue nada. Para começar, o material que é usado em gravura. Você precisa saber, principalmente, o material que o impressor vai usar. O fundamental para o impressor é ter uma boa prensa. Porque a coisa básica é a pressão do cilindro sobre o feltro que vai sobre o papel, que vai sobre a gravura. Se uma dessas coisas não funcionar direito, se perde. Uma coisa importante na prensa é a velocidade que ela percorre toda a extensão da mesa. Porque se for muito rápido, ela perde a qualidade, porque a pressão tem que ser sentida. Quanto mais lento, mais tempo fica sobre um determinado ponto. Se ela passar rápido, a pressão quase não existe. Então, quanto mais lenta, melhor. Ela é uma velocidade bastante boa, ela leva quase 1 minuto para percorrer, 1,10 m. Então, ela é importante. A prensa é o fundamental. Depois da prensa, vem o feltro. A prensa que é um conjunto de coisas. O cilindro, a mesa, a pressão que se dá na prensa, que dependendo da espessura da matriz, tem que ser ajustado. Se a matriz é muito grossa, você tem que reduzir a pressão. Se é uma matriz muito fina, você aumenta a pressão. Porque a pressão certa que dá a qualidade da gravura. Outra coisa, o feltro. Prensa, vem o feltro. A prensa que é um conjunto de coisas. O cilindro, a mesa, a pressão que se dá na prensa, que dependendo da espessura da matriz, tem que ser ajustado. Se a matriz é muito grossa, você tem que reduzir a pressão. Se é uma matriz muito fina, você aumenta a pressão. Porque a pressão certa que dá a qualidade da gravura. Outra coisa, o feltro. Feltro para impressão de gravura tem que ser o trançado. Porque é uma malha interna do feltro que impede deformação. Porque se o feltro é do tipo prensado, ele não tem nada que segure. Então ele é irregular também. A espessura é irregular, a massa dele é irregular. Ao passo que o feltro de boa qualidade, trançado, ele mantém a malha segura e impede que ele estique durante a pressão. Agora, com o tempo, eu fui vendo que determinados tipos de um feltro mais grosso, um feltro mais fino, um feltro só ou 2 feltros, e eu cheguei a um ponto médio, que eu resolvi que o ideal são feltros de espessura mais fina. 2 feltros de espessura mais fina do que usar um feltro grosso. Então, essa parte do feltro é importante, porque se o feltro for de má qualidade, a cópia vai ser de má qualidade. O lugar onde se faz o registro também é importante. Antes, no início, eu fazia o registro numa chapa de metal direto. Depois, com o passar do tempo, eu acabei vendo que esse registro não aparecia bem, porque no metal sofre reflexos. Então eu desenhava com lápis o registro e na hora de colocar a matriz eu não enxergava bem. Daí eu bolei um sistema de comprar uma chapa de PVC. Essa chapa de PVC, de 1 milímetro também, é muito útil, essa chapa. Coisa importante, o material com que é feita a gravura. O ideal é o cobre. O material ideal é o cobre. Porque o cobre ele é mais macio. Além a facilidade de trabalhar, por exemplo, com um buril, o cobre é de fácil limpeza. E pelo brilho do cobre, você distingue melhor o ponto onde deve parar com a limpeza. A primeira coisa que eu faço, quando eu vou fazer ter uma edição encomendada, que eu vou ter que fazer uma edição, é ver a quantidade de cópias que eu vou ter que fazer nessa edição. Então eu calculo o tempo médio de impressão que eu uso.
Então eu tenho que calcular a quantidade de papel que eu vou usar durante o dia de trabalho. Já o papel cortado, eu venho e banheiro na quantidade que que o papel possa ficar submerso e sem exageros, porque depois eu vou ter que retirar a água para poder escorrer. Normalmente eu molho à noite. Vamos dizer, a hora que eu termino de trabalhar, 6 horas, 7 horas, eu molho o papel e no dia seguinte, esse papel vai ficar durante a noite inteira imerso, para absorver bastante água e ficar macio. Então, de manhã, quando eu venho trabalhar, eu pego, retiro o máximo de água que eu posso, sem mexer com a banheira, e depois que eu retirei uma quantidade boa, eu levanto essa banheira e faço esse movimento. O que vai acontecer? A água vai escorrer. Então o papel fica aqui, escorrendo. Deixo aqui uns 40 minutos, 1 hora. Ele escorreu bem, daí eu pego jornais velhos, tem que ser velhos, porque é importante ser jornal velho, porque jornais novos, a tinta sai com facilidade. Então eu intercalo uma folha de jornal, uma folha do papel. Jornal, papel, até completar as folhas que eu cortei. Essa mesa aqui é onde eu coloco o papel que eu vou usar para a impressão do dia. Se são poucas folhas, é o processo mais rápido, o papel fica mais úmido. Se são muitas folhas que eu vou fazer, então o papel secou mais, porque ficou mais tempo entre os jornais. Então o que vai acontecer? Eu sou obrigado, como o papel tem que manter essa umidade, eu uso esse plástico, é um plástico que é próprio, e cubro. Quer dizer, esse papel vai se manter, pela proteção do plástico, ele vai se manter úmido durante horas, todo o tempo que for necessário para me trabalhar, porque essa umidade é importantíssima. Porque se o papel secar acima do ponto ideal, a gravura começa a falhar, porque o papel não tem a elasticidade de penetrar no sulco. Agora, a parte de impressão, eu posso usar esse rolo de espuma, né? Uso esse rolo, ou posso usar também esses rolos mais duros, que são de borracha. Se a gravura, por exemplo, for uma gravura feita em buril, que a gravação é muito profunda, se eu usar esse tipo de rolo ele não retira muita tinta aqui da mesa. Ele vai retirar pouca tinta. Ao passo que com o rolo de borracha, ele retira mais tinta. Então, se é uma gravura em buril, por exemplo, um buril fundo, o ideal é que tenha bastante tinta para tinta penetrar. Se é uma ponta seca, por exemplo, o ideal é usar um rolinho de espuma. Porque o rolinho de espuma, como ele é macio e absorve uma quantidade de tinta razoável, eu posso passar na ponta seca sem estar danificando essa ponta seca. Se eu passar o rolo de borracha, ele é mais duro. Então tende a rebaixar a ponta seca, porque a ponta seca ela tem que estar a rebarba. Se essa rebarba é rebaixada, ela vai perdendo intensidade do traço. A tinta para impressão de metal, o ideal é que ela não seja muito viscosa, que ela tenha facilidade de limpeza. Numa gravura já que exige maior quantidade de tinta, então a tinta tem que ser, não pode ser muito mole, tem que ser nem muito dura. Às vezes é preferível que a tinta seja mais dura, aquecendo a placa. Um ponto que esquentou, acabou. Então eu coloco aqui, e no passar a tinta, como ela está quente, então a tinta pode ser mais dura, então vai penetrar com maior facilidade. Daí vem o processo da limpeza da matriz. Eu uso para isso, chama-se tarlatana. Tarlatana é um tecido que geralmente é vendido como Escócia.
nas lojas da Armarinho, eles vendem como Escócia. E esse material é bom porque ele é um material trançado. Então cria esses pontos, esses poros aqui, onde a tinta penetra. Então, como esse material é poroso, facilita, porque no momento que eu passo essa talatana, a tinta vai saindo. Tiro o grosso da tinta. Retiro o grosso dessa forma. E daí, então, eu entro com a talatana mais limpa. O professor, ele tem que sentir o ponto onde ele deve parar de limpar com o pano. Porque se eu usar muito a talatana, vai sobrar pouco de tinta para mim depois entrar com o palmo. O palmo leva a tinta para o gravado, leva para o traço. Ao passo que o pano não, ele não escolhe. Ele limpa a superfície, mas tira também do suco. Então eu tenho que saber o ponto onde eu devo parar. Esse aqui já considero como um ponto bom para entrar com o palmo. O que vem a seguir? Vem a seguir o palmo que o artista dá. O palmo ajuda a levar a tinta para o traço. E ao mesmo tempo que tira da superfície, nas partes indesejáveis da tinta. Esse aqui é carbonato de cálcio. É o pó que eu uso para limpeza. Então eu passo carbonato e vou dar o palmo. A limpeza das bordas, que é uma parte importante, porque quando imprime, ficam umas linhas pretas quando termina o metal. Então essa limpeza é feita. Então agora eu vou passar o processo de impressão. Bom, agora é a parte importante, que é a parte da impressão em si. Aqui eu tenho já o registro. Eu coloco a gravura numa posição grossa aqui, depois eu venho com essa espátula e retoco até ficar exatamente no registro certo. Feito isso, eu tenho essas pinças, que são importantíssimas no trabalho do impressor, porque com essas pinças é que eu consigo manter a limpeza do papel. Porque se eu pegar com essa mão, que não está nada limpa, bem suja, por sinal, eu pegar o papel diretamente, o que vai acontecer? Vai borrar, vai sujar. Então, cada copa que eu tirar vai ser uma lástima. Então, eu uso essas pinças que são próprias para mim pegar o papel. Então, como já tenho o registro, eu coloco o papel exatamente sobre o registro. Tem o registro da matriz e o registro do papel. O papel colocado, eu coloco o feltro. O feltro tem que ser colocado sobre o papel, que é o que vai dar a elasticidade suficiente para a pressão. Então, como a prensa é mecânica, se fosse manual eu teria que girar o cilindro, mas como ela é mecânica, é só ligar o motor que ela vai sozinha. No ponto do registro aqui, eu sei o ponto que eu devo parar a prensa. Daí eu levanto o feltro e vou ver o resultado da impressão. Se for bom, muito bom. Se for mal, a gente faz outra. Já vi que saiu uma cópia boa. Então a gente dá uma verificada, vê se está ok, se não teve falhas, se a limpeza foi bem distribuída, está aprovada.